A paz do Senhor, meu querido. Deus te abençoe você, tua casa, tua família. Deus te abençoe em todo o tempo. Amados, hoje eu tenho uma palavra para você que está lá em Ezequiel, no capítulo 37. Quem conhece a palavra do Senhor sabe que fala ali sobre o vale de ossos secos. E eu achei interessante que a palavra diz ali que o Senhor, ele fala para Ezequiel: pode porventura reviver esses ossos secos? E Ezequiel fala para ele: Senhor, tu sabes. Ele fala: então profetiza aos ossos secos. E ele profetiza e os ossos começam a se ajuntarem. E ele profetiza para que venha carne, tendões, e ali acontece. Profetiza para que venha vida e acontece. Estou falando de uma forma resumida, bem rápida, porque vai lá em Ezequiel, lê o texto, é muito bonito. E a Bíblia fala que se torna um poderoso exército. E eu fiquei pensando, será que Deus não poderia levantar um novo exército? Ao invés de querer restaurar um exército morto, derrotado, sequíssimo, já sem a menor possibilidade de voltar a ser um exército, a lutar por alguma coisa. E fazendo essa indagação, eu comecei a pensar a respeito da nossa vida. Eu lembro de um texto que fala assim, que está lá em Jeremias, o vaso do oleiro. A Bíblia fala que o profeta ele começou a olhar e o oleiro ele estava fazendo um vaso e o vaso se quebrou. Então ele amassou novamente o barro e do mesmo barro ele moldou um outro vaso. Eu fiquei pensando, não poderia ter pego um outro barro? Por que restaurar um vaso quebrado? E muitas vezes a gente vê Deus fazendo algumas coisas assim. Sabe, meu querido, muitas vezes nós somos um exército já seco. Nossa capacidade de luta, de sobreviver, nossa capacidade de realizar e fazer já acabou, a gente não tem mais a mínima esperança. Tem tantas pessoas aí que hoje está querendo desistir da vida, já desistiu do casamento, já desistiu da família, está desistindo até da própria vida. E aí Deus, na sua imensa misericórdia, alcança essa pessoa. Nós temos visto testemunho, talvez essa seja a sua história, assim como também a minha história é uma história onde Deus pega ali um barro que não tinha mais condições, um vaso totalmente quebrado, e o Senhor teve que esmiuçar, amassar novamente para refazer e fazer um vaso que fosse útil, um vaso de honra na casa dele. Então assim, queridos, o que eu quero dizer com isso é que não importa a situação que você se encontra, se você já desistiu de lutar, se você já sente como um soldado derrotado, prestes a decompor na história, Deus pode restaurar você, sua casa, sua família. Deus pode restaurar esse casamento, Deus pode restaurar essa sua saúde debilitada. Talvez o diagnóstico não é um diagnóstico favorável, pelo contrário, é um diagnóstico que a perspectiva é a morte. Mas querido, deixa eu te falar uma coisa, até para a morte Deus tem solução. Sabe, nós não temos soluções para muitos dos nossos problemas, mas não existe impossível para Deus e não existe nada que Deus não pode mudar. Não existe história que Deus não pode mudar. Não existe ninguém derrotado que Deus não possa levantar como um soldado vitorioso. Não existe um barro, um vaso quebrado que Deus não possa refazer e torná-lo um vaso de honra na sua casa. Então, queridos, essa palavra é justamente isso. É para te encorajar a crer que Deus pode mudar a sua história e pode te dar uma nova oportunidade de ser alguém diferente do que você já foi, de viver uma história diferente dessa que você viveu, de ter um final diferente do final que você está tendo. Aliás, meu querido, deixa eu te falar,
Se você está vivo ouvindo essa história, se você está vivo ouvindo essa palavra, é porque a sua história ainda não acabou. Se Deus te preservou em vida, Ele ainda tem um propósito. Então essa palavra hoje pode ser o início daquilo que você achou que era o fim. Essa palavra hoje possa ser uma vírgula onde o diabo tinha colocado um ponto final. Querido, não é o diabo que põe um ponto final na sua história, é Deus. Ele é que fala, eu é que sei que pensamento tem a respeito de vós, para dar o final que desejais. Não é o diabo. Aonde o diabo põe um ponto final, Deus vai lá, apaga, coloca uma vírgula e fala, olha, a sua história continua, sou eu que vou dar o fim. Não é o diabo que determina o que você vai viver, como você vai viver. Então hoje essa palavra é para isso, é para você entender que aonde você esteja, se o coração já secou, se não tem mais saída, se você não vê mais a mínima possibilidade de mudar a sua história, meu irmão, se levanta hoje dentro desse vale de ossos secos que você está vivendo e começa a profetizar vida. Começa a profetizar que venha de volta a restauração da casa, que venha de volta o amor desse casamento que acabou, que venha de volta o carinho aonde hoje só há agressividade, que venha de volta a prosperidade diante dessa escassez que você está passando. Começa a profetizar, levanta como alguém no meio da tua casa, como um profeta de Deus profetizando a palavra dele, aquilo que ele tem determinado e mandado. Você vai ver como coisas que antes estavam mortas viverão. Você vai ver com coisas que antes você havia perdido, vai ser restaurado, vai ser restituído na tua vida. E aquilo que não é para Deus restituir, Ele vai colocar coisas novas, porque muitas vezes aquilo que você perdeu foi livramento. Sabe, foi Deus que tirou, não foi você que perdeu, foi Deus que tirou porque Ele quer te dar coisa nova, algo que te edifica, não que tire do lugar dele, algo que vai te fazer evoluir, não te destruir, algo que vai fazer de você alguém grande, alguém relevante nessa história, para cumprir aquele propósito que Ele determinou, para cumprir aquilo que Ele traçou para você, desde a fundação do mundo. O Senhor já conhecia todos os seus dias. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós teremos que dar passos de fé no meio do caos, para que as coisas comecem a ser restauradas. Então hoje é isso. Essa palavra é para você começar a dar passos de fé no meio desse caos, determinando, profetizando ali a palavra, profetizando ali restauração e mudança. E eu creio que em nome de Jesus, meu irmão, tudo é possível que cremos. O teu milagre depende da tua fé, meu irmão. Tua falta de fé não limita a Deus, mas a tua falta de fé limita o teu milagre. Então hoje, assim como Deus é ilimitado, torne ilimitada a sua fé. E você vai ver que coisas sobrenaturais sobrevirão na tua vida, na tua história. E a tua casa será transformada. Eu quero que você hoje levante a cabeça, saia dessa situação de paralisia, de depressão, de vontade de desistir. Olha, se você quer desistir de alguma coisa, desista de desistir. Pai, uma ótima coisa para você desistir. A única coisa que Deus permite você desistir é de desistir. Amém? Então hoje levanta a tua cabeça. Sabe, hoje sabadão, sabe, dá uma arrumada, sabe, arrume esse cabelo, você mulher põe uma maquiagem, você homem, veste uma roupa decente, sai, vai curtir a vida, não estragar a sua vida, mas construir a sua história de uma forma saudável. Procura uma igreja, hoje com certeza tem algum culto em alguma igreja, em algum lugar, procura um irmão, procura alguém que vai te levar para o Senhor, não aquilo que vai te carregar para o inferno. Então hoje, em nome de Jesus, se levanta, muda a sua atitude,
Mude as perspectivas que você tem e começa a olhar as coisas da perspectiva de Deus. Começa a ser um profeta no meio desse caos, profetizando vida, aonde hoje só existe morte. Amém? Deus te abençoe, fica com essa palavra. Me sobrou um tempinho aqui, eu falei, eu vou gravar uma palavra. Isso estava no meu coração, porque eu sei que aí do outro lado, de repente é você que precisa ouvir essa palavra, é você que precisa tomar uma decisão, é você que precisa de uma mudança. Então, meu querido, é você que precisa tomar uma atitude. Amém? A minha função é simplesmente dar uma palavra de ânimo e incentivo para você. Algo que está no coração de Deus veio ao meu coração para transmitir ao seu coração, para mudar sua vida e sua história. Deus te abençoe, fica com essa palavra, vai lá. Se inscreva no canal Pastor Fazendo Arte, curte, comenta, compartilha. Se inscreva, gente, pelo amor de Deus. E vai lá no dedinho do like, lá no positivo, lá no joinha. E deixe seu like lá, isso é muito importante para mim. Quando você deixa o seu like, o YouTube manda essa mensagem a outras pessoas que precisam ouvir essa palavra, assim como você também estava precisando. Amém? Deus te abençoe, até o próximo vídeo, ative o sininho. Sempre tem um vídeo novo para você. Deus te abençoe, levanta essa cabeça, começa a profetizar com o homem de Deus e mude a sua história. Em nome de Jesus.